Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência pela democracia, pelo bem-estar social, contra as imbecilidades e as estupidezas. Alegrias, alegrias, porque passamos da resistência ao enfrentamento. Lembrando a vocês que daqui a pouco, às 11 horas da manhã de Brasília, 3 horas da tarde de Lisboa, nós temos a nossa live Comentário Bem-vindo, com muitos temas políticos tratados com muito bom humor e leveza. Mas, minhas amigas e meus amigos, vamos falar do fascismo na cultura brasileira. Vamos falar mais especificamente das atitudes tomadas pela presidência, pela direção da Fundação Palmares, do Ministério não, ato falho meu, da Secretaria Especial de Cultura do Governo Federal, que hoje é comandada por o atorzinho de Malhação, que já nem mais de Malhação é, porque já envelheceu e não consegue mais ser ator de nada, Mário Frias. Este que anda armado e assediando funcionários, segundo chegam informações da Secretaria de Cultura. Ele tem por assessor na Fundação Palmares, a fundação que trata da questão negra no Brasil, o Sérgio Camargo. E este Sérgio Camargo tem uma política própria para a negritude no Brasil. Tem uma política própria para a Fundação Palmares. E a política cultural, como não podia deixar de ser, é massacrante, é o deboche, onde um dos pontos mais marcantes do governo Bolsonaro de destruição, de humilhação, de sacanagem com uma categoria profissional é com a questão cultural, com as artes plásticas, com a literatura, com o teatro, com o cinema, com a dança. Humilhou a todos nós, retirando o status de Ministério da Cultura e colocando o status de Secretaria Especial de Cultura, afeta a Secretaria ao Ministério de Turismo e nomeando pessoas mais medíocres possíveis para comandar esta secretaria, a exemplo de Mário Frias e de Sérgio Camargo. Pois este Sérgio Camargo, cuja visão dele sobre a escravidão e sobre a questão negra é de que o negro se faz de vítima, é o chamado vitimismo, ou seja, os brancos, os colonizadores, trouxeram milhões de negros da sua terra, afastados de suas mulheres, de suas famílias, de seus filhos, em péssimas condições de transporte, morrendo centenas, milhares deles na travessia do Atlântico, para um país estranho, onde muitos morriam de banzo e não podem se declarar como vítimas. São vítimas. Isso é vitimismo. Chega de vitimismo. Vamos mudar a visão histórica. O vitimismo só leva ao racismo, à divisão racial. Não leva a nada disso, não. São vítimas realmente. Os negros trazidos para o Brasil como escravos são vítimas. E suas gerações posteriores são vítimas. Vítimas de um racismo estrutural. E como tal, a sociedade branca brasileira deve desculpas e deve a reinserção desta negritude, desta cultura negra, na sociedade brasileira e faz justamente o contrário. Há um genocídio de jovens negros, há uma intolerância religiosa com a cultura afro-brasileira no sentido religioso, há um racismo que cresce cada dia mais. Não adianta Bolsonaro botar o Hélio Negão pendurado no cangote dele, porque há negros que são os negros da casa, aqueles que sempre serviram a casa, aqueles que são servidão permanente, que se identificam com o senhorzinho branco. Eu não estou propondo uma divisão racial, guerra racial, mas eu estou propondo dignidade das etnias e igualdade de oportunidades. E não é que o Sérgio Camargo, para poder lutar contra o vitimismo, para impor uma política imediatista na cultura negra, porque, na verdade, não há política cultural para o Brasil. E atenção, presidente Lula, atenção, companheiros, nesse momento em que nós já estamos discutindo 2022 e o futuro para um possível governo Lula, já tem que ser discutida as bases de cultura para um Brasil de 2023, com a volta do Ministério da Cultura e com a proposição de uma política de Estado e não uma política de governo. Há uma diferença entre política cultural de Estado e política cultural de governo. Por exemplo, o que Sérgio Camargo faz hoje na Fundação Palmares, tirando os livros que ele chama de marxistas, stalinistas, comunistas do ar, é uma política de governo, é uma política imediatista. É como dar um prato de comida de madrugada para um faminto debaixo da ponte. Não resolve a questão da fome. Mas é uma atitude provocativa que não leva a nada. Leva à imbecilidade, leva ao isolamento, à ignorância ainda mais dos fatos históricos ocorridos no Brasil.
Por que eliminar livros sobre a vida do guerrilheiro Marighella, sobre a vida de Marighella, seus poemas, sua literatura, seus manuais de guerrilha? É impossibilitar as gerações de ter acesso às informações para tirar suas conclusões, para fazer história. É similar ao que Rui Barbosa fez com todos os arquivos da escravidão brasileira. Queimou, desapareceu. Você hoje tem muito menos acesso ao que foi a escravidão brasileira, graças à atitude limpa e benfeitora de Rui Barbosa. A mesma coisa faz Sérgio Camargo, em menor escala, porque é um imbecil, não chega nunca aos pés, nem na orelha de Rui Barbosa. Mas resolve tirar todas as obras de Marx, diz que são mais de 400 obras de Marx na Fundação Palmares. E daí? Incomoda o quê? Quantas pessoas estão indo lá ler obras de Marx? É uma perseguição pura e simples, é nazismo. É a queima dos livros que não interessam ao sistema, ou ao sistema dele. É uma imbecilidade, é uma ignorância. A cultura tem que ser ampla, nós temos que permitir amplo acesso. Por exemplo, a arquitetura nazista, a arquitetura fascista de Mussolini, a cinematografia alemã nazista, do regime nazista, não está proibida para ninguém. É possível ver, pensar e meditar de como essa gente avançou, de como essa gente tentou, de alguma forma, criar uma estética nazi-fascista. E que isto, aonde isto nos levou. Mas é preciso aprender com a história. Ao negar, ao ser intolerante com as obras literárias, é igual a Michele Bolsonaro tirando os quadros que poderiam ser profanos de dentro do Palácio da Alvorada. A arte não interessa. Interessa é ser anticomunista. Interessa é extirpar o marxismo. Mas se você não extirpar a fome, não extirpar a exploração do trabalho, não extirpar o desemprego, não extirpar a falta de saneamento básico, não extirpar a queimada da floresta amazônica, do Pantanal e várias outras coisas, você não extirpa o marxismo. Você não acaba com a luta de classes. Você não acaba com a dominação do homem pelo homem. Pode já queimar todos os livros, a semente continua lá, o fogo continua crepitando. É imbecil, é puramente imbecil e tem que ser denunciado. Não se pode aturar uma coisa dessa. É uma vergonha que em pleno século XXI, dentro de uma fundação cultural, se queime livros, se jogue fora um acervo preciosíssimo. Ele não tem o direito de fazer isto pertence ao povo brasileiro. Por quê? Por que ele faz isto? Porque não existe uma cultura de Estado. Não existe um programa cultural de Estado que foi elaborado, teria sido elaborado, vamos supor, no governo de Lula, de Dilma. Não, foi elaborada uma política cultural de governo. Então, quando muda o governo, muda tudo. Nós temos que ter uma política cultural de Estado. Entra governo e sai governo, a cultura do Brasil tem uma diretriz, tem que ter uma diretriz única. Não pode permitir que um bedel qualquer venha queimar livros, venha mudar toda a estrutura da política elaborada para um determinado instituto. É como se, de repente, eu vou dar um exemplo chulo, entra um governo e agora a Fundação Fiocruz passa a fabricar pães. Pão de forma, pão francês, bisnaga, pão doce. Mas ela não era destinada à pesquisa científica, à vacinação, a remédios. Não, agora mudou. Ela agora tem equipamento capaz de produzir pão. Pronto. Isso é uma política de governo e não uma política de Estado. A Fiocruz tem que estar ligada à política de Estado, como o SUS. Ninguém pode mexer no SUS. O SUS é uma política de saúde do Estado. Então a cultura tem que ser uma política de Estado. E o que este rapaz está fazendo é um crime. É um crime. E ele vai passar para a história como um imbecil fascista que afastou livros, que queimou livros, que renegou a história, que negou informações. Aliás, não é de admirar, o seu chefe, o bonitinho de Malhação, que a única coisa que fez na vida foi isto, e uma chance que recebeu como bênção divina para ganhar um saláriozinho na Record, fazendo uma novelazinha bíblica, nesse momento, este camarada autoriza Sérgio Camargo a andar à vontade dentro da Fundação Palmares, fazendo o que quer, destruindo todo o acervo de literário que possa haver lá dentro, estabelecendo o que é que ele pensa que é certo e o que é errado, fazendo papel de censor, fazendo papel de expert ético e estético. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo e com isso a gente não pode concordar. Mas a gente continua na luta. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.